A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amigos, tudo bem? Bastante para desejar a paz que excede todo excedimento sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a minha casa, sobre a sua casa. Bom, atendendo alguns pedidos, as pessoas estão me chamando no direct, no privado, e estão me pedindo para fazer uns vídeos contando mais sobre o testemunho, sobre as obras que Deus fez na minha vida. Eu vou começar a lançar uma série de vídeos falando de tudo. Vou falar sobre o abuso na infância, vou falar sobre a igreja, vou falar sobre os primeiros passos como programa, vou falar da transição, vou falar das drogas, vou falar das cadeias, vou falar da destransição, vou falar das quedas e vou falar da glória de Deus em minha vida. Mas eu folheando aqui, tá vendo aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Mexendo aqui em alguns arquivos, assim eu vi um monte de foto daquela época minha. Um monte de foto mesmo. Tá vendo? Tem muitas fotos mesmo. E depois eu vou expor elas e mostrar pra vocês tudo direitinho. Ó. Muitas fotos mesmo. E depois eu vou falar com você com detalhes a respeito disso quando eu estiver falando testemunho. Olha isso. Ó. Dá pra você ver aí? O antes e depois. Glória a Deus. Mas enfim. O motivo desse vídeo hoje, a razão desse vídeo hoje, é para alertar mães, alertar pais, alertarem filhos que estão nessa vida de transição, nessa vida que eu vivi durante muito tempo, da homossexualidade, e deixar um alerta para vocês. O motivo principal de eu vir até aqui nesse vídeo falar com vocês é justamente sobre essa foto. Essa foto bem aqui. Vocês estão vendo? Essa foto foi assim quando eu saí da cadeia. Minha mãe foi me visitar em Belo Horizonte, que eu passei 1 ano e 7 meses preso, numa detenção de 5 anos e 4 meses no regime fechado. Eu fiquei 1 ano e 7 meses detido em Belo Horizonte. Rodei por todas as penitenciárias ali, Ceresce da Gameleira, Nelson Hungria, Máxima, São Joaquim de Bicas, Dutra. Durante 1 ano e 7 meses fizeram um tour comigo ali. E justamente quando eu fiquei preso durante 1 ano e 7 meses, eu me envolvi com um rapaz ali dentro, onde nós tivemos um relacionamento por muitos anos juntos. Não vou falar o nome, não vou citar nome por respeito, porque deve estar casado, deve estar com sua própria ou outra família. E a gente tem que respeitar o direito de todos de ir e de vir, de mudar. Nós temos que respeitá-los, simples assim. E nessa vida que eu tive com ele, eu fui muito apaixonado por ele. Não é segredo por ninguém que todas as pessoas que conviviam comigo, nós já chegamos a sair de Belo Horizonte, visitar minha mãe. Então era um rapaz que eu tinha uma afeição muito grande. A paixão era avassaladora. E quando nós chegamos ao término desse relacionamento, eu já fazia o uso contínuo do crack, eu já usava muita droga, mas só que me sentindo sozinho e na solidão, eu me aprofundei muito mais no crack, muito mais no crack, muito mais no crack. Onde eu cheguei a fumar todos os dias eu fumava, todos os dias eu consumia, e eu não estava mais me reconhecendo.
eu não estava mais vivendo a minha vida. Até que um dia, escutando um CD que minha mãe tinha me dado, e tinha 2 hinos que me chamavam muita atenção. Um era do Regis Danese, Entra na Minha Casa, e outro era da Cíntia Ferreira e Oi El Shaddai. Era 2 hinos que... E tinha um outro da Lília Paz, que era um mix de CD. Dizia assim: quando Deus age, sai tristeza, sai pecado, sai enfermidade. Quando muda pra valer, ele não mente, só fala a verdade. Se for preciso, ele age até sobre o natural. Levanta o caído, vence todo o mal, ele está presente hoje aqui. Eu me lembro que, no meu desespero, quando a estiga da droga tinha passado, quando eu me olhei no espelho e não me reconhecia, aquele travesti que era bonito, aquele travesti que era vaidoso, aquele travesti que ganhava o quanto queria, aquele travesti que tinha nome, aquele travesti que tinha fama, agora se olha no espelho e se vê um drogado, viciado, dependente químico, refém da droga, escravo da droga, adicto. E eu me olhava no espelho e não me reconhecia mais. Eu me lembro como se fosse ontem. Eu dobrei os meus joelhos naquela cabeceira daquela cama, daquele quarto de hotel, e fiz uma oração. E disse: Deus, se Tu é o Deus que cura, se Tu é o Deus que salva, se Tu é o Deus que liberta, tenha misericórdia da minha vida, Deus, porque eu não aguento mais viver desse jeito. E depois que eu fiz essa oração, eu escrevi uma carta de despedida para minha mãe. Porque naquele dia, eu estava disposto a tirar a minha vida. O título da carta é: Mãe, sempre te amarei. Até uma tatuagem que eu tenho no pé, que eu fiz com essa frase: Mãe, sempre te amarei. Todas as cartas quando eu iniciava, quando eu estava na cadeia, que escrevia para ela praticamente quase todos os dias, e todas as cartas eu escrevia com o título: Mãe, sempre te amarei. E eu vendo aquele relacionamento acabado, eu me vendo sozinho, adicto, escravo da droga, eu falei: eu vou tirar a minha vida, não tenho motivo nenhum mais para sofrer, porque os meus sonhos sempre foi dar uma vida estável para minha mãe, para poder realizar os sonhos dela, para poder fazer dela uma mulher feliz, tirar ela daquela vida e poder realizar alguma coisa de boa na vida dela. E comecei a escrever assim: Mãe, sempre te amarei. Eu acabei com toda a minha vida por causa de um homem. Hoje me olho no espelho e não me reconheço mais. E por isso, acho que não sou mais digno de estar neste mundo. E não quero mais te envergonhar. Pois a senhora não merece passar vergonha por os meus erros. Talvez quando a senhora chegar a ler este recado, eu não esteja mais aqui. Mas eu quero que tu saibas que a senhora é o motivo pela qual eu sonhava. Se não sou mais capaz de realizar os seus sonhos, então não sou digno de estar aqui. Nem tampouco te envergonhar. Te amo hoje, amanhã e sempre. E se você no finalzinho da carta, vai estar assinado como eu escrevia, como eu me identificava antigamente. Assinado Pablini. Mas eu fiz uma oração e esqueci da oração que eu fiz. Eu
falei, Deus, se Tu é um Deus que cura, se Tu é um Deus que salva, se Tu é um Deus que restaura, se Tu é um Deus que transforma, se Tu é um Deus que liberta, tenha misericórdia da minha vida, porque eu não aguento mais viver assim. E naquele momento a minha oração foi ouvida. E eu estava escrevendo uma carta para poder acabar com a minha vida. Mas eu pedi, eu fiz prova com Deus. E Deus me provou que Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que salva, Ele é um Deus que liberta, Ele é um Deus que transforma. E que Ele é Deus que mesmo que a gente tente, não vamos conseguir, porque quem dá a última palavra sobre as nossas vidas não é a ocasião, não é os problemas, não são os nossos inimigos, não são as dificuldades. Quem dá a última palavra sobre as nossas vidas é o próprio Deus. É o próprio Deus. Eu saí de Belo Horizonte para passar o Dia das Mães com minha mãe, passei o Dia das Mães. O resto do tempo dentro de quarto de hotel, junto com os outros travestindo, fumando, prostituindo e drogando. Até que um dia bate na porta do meu quarto. Toque, 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 toque. Quando eu abro a porta naquele estado deplorável, eu vejo minha irmã entrando naquele quarto. E quando eu vejo a Dayana entrando ali, eu falo, a vergonha foi tanta, que eu esperei ela descer as escadas do quarto de hotel e mudei de hotel. E fui pro CI Norte Park Hotel, ao lado da Praça do Cidadão, no centro de Ceilândia. Dividi a diária com outro travesti para as diárias ficarem mais baratas. Descemos pra rua, furtamos uma determinada quantia, passamos na boca, compramos 5 gramas de crack e voltamos para dentro do quarto de hotel. Estamos lá fumando, ficando doido, vendo bicho. Até que então tá tendo um culto na Praça do Cidadão. Quando tá tendo um culto na Praça do Cidadão, não tô dando ouvido à voz de Deus. Fumando. Até que Deus usa um travesti naquele dia. Como é que Deus usou um travesti? Sim, Deus usou um travesti. Se Ele usou uma jumenta, não vai usar um ser humano? Usou um travesti para dizer as seguintes palavras: seu tempo aqui dentro está acabando. Seu lugar não é aqui. Seu lugar é ao lado da sua mãe. E tu ainda vai fazer dela uma mulher muito feliz. Depois que Deus usou esse travesti para dizer as seguintes palavras comigo, os irmãos que estavam na Praça do Cidadão começaram a louvar o hino. Se lembra do CD que minha mãe tinha me dado? Qual o nome dos hinos que eu gostava? Reis Danés, Entra na Minha Casa. Eu comecei a escutar os irmãos louvar: entra na minha casa. Eu coloquei o rosto para a janela do quarto de hotel. Olhei para onde aqueles irmãos estavam fazendo culto na Praça do Cidadão. E quando eu coloquei o rosto para lá de fora, eu lembrei de outra hora, quando eu estava na presença de Deus. E comecei a louvar: o véu que separava já não separa mais. A luz que quanto mais eu louvava, quanto mais adorava, mais a glória de Deus resplandecia sobre a minha vida. E naquele dia o Espírito Santo de Deus ministrou meu coração. Eu escutei o seu clamor dentro daquele quarto de hotel. Eu sou o Deus que cura. Eu sou o Deus que salva. Eu sou o Deus que liberta. Eu sou o Deus que estou transformando a sua vida hoje. Desci das escadas do quarto de hotel, fui para casa. E mesmo com altos e baixos, sim, altos e baixos, eu não sou perfeito. Já tive quedas, sim, nas drogas, já caí e me arrependi. Com mesmo os altos e baixos, estou aqui louvando e adorando o nome do Senhor. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a minha vida, para você que está enfrentando esse problema aí do outro lado, para seu filho, para seu marido, seja qual for a área, prostituição, furtos, drogas, homossexual, eu não sei qual é a área. O mesmo Deus que fez na minha vida, Ele vai fazer na tua vida. O mesmo Deus que mudou a minha história, Ele vai mudar a tua história. Mas não desista dos seus, diz o Senhor. Toma posse dessa palavra, receba essa palavra. Amém? E não esqueça, mais partes, detalhes, eu vou contar na íntegra. Detalhes que eu nunca contei para ninguém, eu vou liberar aqui nos vídeos. Acompanhe. Que Deus abençoe.